histórias que a gente escuta e sente como se fossem nossas, mesmo sem ter vivido. Histórias que apertam o peito, fazem os olhos encherem d'água e despertam aquele pensamento lá no fundo. E se fosse comigo? O que você vai ler agora não é um conto de novela, nem um drama inventado para emocionar. É vida real. É o relato de uma mulher que por amor foi até o limite, que teve coragem de fazer o que ninguém faria, não por vingança, mas por esperança. Essa é daquelas histórias que mexem com a gente, que nos lembram que o amor não é só flores, beijos e declarações. Às vezes, o amor é silencioso, sofrido, cheio de escolhas difíceis, mas também pode ser o que salva, o que transforma, o que faz renascer. Então respira fundo e se permita sentir, porque essa história é um abraço apertado em quem já se sentiu sozinho tentando manter uma família de pé. E talvez seja a resposta que o seu coração estava procurando. Relatos de traição. Se tem uma coisa que eu nunca imaginei na vida, era que o amor pudesse ser tão pesado, que ele pudesse virar uma corrente arrastada pelos pés, sufocando o peito dia após dia. Meu nome é Clara. Tenho 34 anos. Sou casada e mãe de 3 filhos lindos. Vivo numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo e onde os problemas correm de boca em boca mais rápido do que a gente consegue resolver. Desde muito nova, eu acreditava que o amor superava tudo. Sempre ouvi minha mãe dizer que quem ama suporta. E eu, boba, levei isso ao pé da letra. Meu marido, o Eduardo, foi o primeiro homem que me fez sentir especial de verdade. A gente se conheceu ainda adolescentes e, apesar dos tropeços da vida, eu sempre enxerguei nele um menino bom. Só que, com o passar dos anos, o álcool se tornou uma sombra na nossa casa. Uma sombra que parecia cada vez mais difícil de afastar. No começo eram só algumas cervejinhas com os amigos nos fins de semana. Depois virou hábito. Quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo. E quando dei por mim, eu já estava sozinha em casa com as crianças quase toda a noite, enquanto ele se arrastava de bar em bar pela vizinhança. As pessoas à minha volta, minha mãe, minhas amigas, até colegas de trabalho, todas diziam a mesma coisa. Clara, larga esse homem antes que ele acabe com você. Mas eu não conseguia. Eu dizia pra mim mesma, se eu desistir, quem vai ficar do lado dele? Quem vai mostrar que ainda existe esperança? Eu me apeguei à ideia de que o amor, o nosso amor, ia ser capaz de curá-lo. Só que, por dentro, eu já estava desmoronando. Tantas noites virando de um lado para o outro na cama vazia, chorando baixinho para não acordar os pequenos. Tantas ligações embaraçosas de vizinhos. Clara, vem buscar o Eduardo. Ele tá caído aqui na frente do bar. Era humilhante, doloroso. Eu não sabia mais como justificar para mim mesma. Não sabia como explicar para as crianças. Por que o papai estava doente? Mas nunca melhorava. Eu tentei de tudo. Conversas sérias. Ameaças de separação. Propostas de tratamento. Nada funcionava. Até que numa tarde, depois de uma discussão horrível, eu me olhei no espelho e não reconheci mais quem eu era. Meu rosto abatido, as olheiras profundas, o sorriso forçado e principalmente aquele olhar perdido. Eu estava cansada. Cansada de sofrer sozinha. Cansada de esperar por milagres. Naquela noite, deitada na cama, eu fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Eu ia encontrar uma solução, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Foi então que tudo mudou. E foi num dos piores dias que a ideia mais absurda e ao mesmo tempo mais genial nasceu no meu coração. Era uma quinta-feira. Tinha começado como qualquer outra. Correria com as crianças, casa para limpar, contas para pagar. No fim da tarde, enquanto preparava o jantar, o telefone tocou. Clara, teu marido tá aqui no bar do Zeca de novo, derrubado. Eu respirei fundo. Era sempre a mesma história, mas aquela noite seria diferente. Eu desliguei o fogão. Peguei a chave do carro e dirigi até lá com um plano louco martelando na cabeça. Cheguei no bar e lá estava ele. Debruçado numa mesa, roncando alto, encharcado de bebida. Meu estômago embrulhou. O Zeca, o dono do bar, me olhou com pena. Ô Clara, não leva a mal, mas desse jeito não vai dar certo. Eu forcei um sorriso e apenas balancei a cabeça. Aproximei-me do Eduardo e cutuquei seu ombro. Ele mal abriu os olhos. Estava entregue. Então, em vez de levá-lo para casa como sempre fiz, eu fui direto para a casa mortuária da cidade. Parece cruel, eu sei, e eu juro que, enquanto dirigia até lá,
Meu coração batia tão forte que parecia querer pular do peito. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Precisava mostrar a ele, de algum jeito, o que estava fazendo com a própria vida e com a nossa família. Meu primo Carlos trabalhava lá. Era médico legista. Quando me viu, estranhou. Clara? O que tá fazendo aqui a essa hora? Expliquei rapidamente. Pedi ajuda. Ele arregalou os olhos. Você tem certeza disso? Eu nunca tive tanta certeza de algo na vida. Com a ajuda de 2 seguranças, aos quais dei uma boa gorjeta, colocamos o Eduardo, ainda adormecido num canto da casa mortuária. Lá, entre os lençóis brancos, o cheiro de formol e o silêncio assustador, deixamos ele dormindo. Eu tirei o celular dele e a carteira, para que não pudesse simplesmente pegar e sair. Saí dali com o coração pesado. Mas ao mesmo tempo, uma chama de esperança reacendendo dentro de mim. Eu não sabia o que ia acontecer, mas sabia que aquela noite mudaria nossas vidas. E eu estava certa. Cheguei em casa naquela noite com as pernas tremendo. Deitei na cama, mas o sono não vinha. Eu ficava imaginando a cena. O Eduardo acordando, confuso, cercado por aquele frio insuportável e aquele cheiro de morte. Será que ele ia entender? Será que ele ia mudar? Ou será que tudo isso ia só piorar a nossa situação? As horas pareciam não passar. Olhei o relógio. 00:30. 1h. Foi então que o telefone tocou. O número era desconhecido. Atendi com o coração na garganta. Do outro lado da linha, uma voz que eu conhecia muito bem, mas que parecia irreconhecível de tanto desespero. Eu não tô morto. Clara, por favor. Tô com medo. Era ele. Meu Deus, era ele. A voz dele soluçava, tremia. Nunca, eu repito, nunca. Eu tinha ouvido o Eduardo falar daquele jeito. Ele sempre foi durão. Daqueles que acham que homem não chora, que medo é fraqueza. Mas ali, no telefone, era como ouvir uma criança pedindo colo. Tentei manter a voz firme. Calma, amor. Eu já tô indo. Saí correndo, peguei o carro e voei até a casa mortuária. Quando cheguei, encontrei uma cena que me marcou para sempre. O Eduardo estava sentado no chão frio, abraçado às próprias pernas, com o rosto molhado de lágrimas. Um dos seguranças ainda tentava acalmá-lo. Ele tremia da cabeça aos pés. Quando me viu, correu até mim, se agarrando na minha cintura como se eu fosse a única tábua salva do naufrágio. Me tira daqui, Clara. Pelo amor de Deus. Eu pensei que eu tinha morrido. Eu acariciei os cabelos dele e disse baixinho: Tá tudo bem, amor. Vamos pra casa. No caminho de volta, ele não disse quase nada. Ficou em silêncio, olhando fixamente pela janela do carro, como se ainda estivesse tentando processar tudo o que tinha acontecido. Quando chegamos em casa, ele foi direto pro banheiro, tomou um banho demorado e depois se enfiou debaixo das cobertas. Eu fiquei sentada na beira da cama, observando. Não sabia o que dizer. Só sabia que aquela noite tinha deixado marcas profundas nele. E talvez, só talvez, fosse o começo de uma mudança. No dia seguinte, acordei cedo para preparar o café. Eduardo ainda dormia, mas parecia mais tranquilo. Preparei a mesa, pão, café preto, manteiga. Coisas simples. Quando ele desceu as escadas, olhou para mim de um jeito que há muito tempo eu não via, com gratidão. Clara, eu preciso mudar. Minhas lágrimas caíram sem controle. Era a primeira vez em anos que ele admitia isso. Nos dias que se seguiram, as mudanças foram pequenas, mas reais. Eduardo parou de frequentar bares. Passou a beber apenas água. E ainda exigia que fosse no copo, porque a simples visão de uma garrafa o deixava nervoso. Ele evitava sair à noite, preferindo ficar em casa, assistindo TV ou brincando com as crianças. Aos poucos vi o homem que eu amava voltando. Aquele garoto doce e sonhador que o álcool tinha enterrado debaixo de tanto sofrimento. Mas ele nunca soube da verdade. Nunca soube que quem planejou aquele encontro com a morte fui eu. Nunca soube que eu quase enlouqueci de preocupação enquanto ele estava lá, pensando que tinha morrido. E, sinceramente, acho melhor assim. Ele precisava daquele choque. E eu precisava ter de volta a família que estava se desmoronando diante dos meus olhos. Alguns dias depois, sentados na varanda, ele me disse uma frase que ficou gravada no meu coração. Clara, eu vi a morte de perto e percebi que a vida é mais importante do que qualquer bebida. Eu apenas sorri e apertei sua mão. Mas por dentro, meu peito era uma mistura de alívio, amor e uma pontinha de culpa. Será que eu fui longe demais? Às vezes me pergunto isso. Será que foi cruel da minha parte? Será que existe um limite para tentar salvar quem a gente ama? Ou será que, no fim, amor de verdade é também saber arriscar tudo? Até a última cartada, eu ainda não sei a resposta. Mas olhando para a nossa família hoje, saudável, unida, feliz,
Eu sei que faria tudo de novo, sem hesitar. Com o passar dos meses, a nossa vida foi se transformando devagar. As crianças que antes andavam cabisbaixas agora riam mais. Nossa casa, que antes parecia um campo de guerra silenciosa, agora tinha sons de vida outra vez. Eduardo arrumou um trabalho fixo numa loja de materiais de construção. Voltar a ter uma rotina, responsabilidades, pareceu fazer bem para ele. E eu me permiti sonhar de novo. Mas nem tudo foram flores. Apesar da mudança, havia noites em que eu acordava assustada, depois de sonhos em que tudo voltava a ser como antes. Pesadelos em que o Eduardo estava caído no chão de um bar, ou pior, que ele nunca mais voltava para casa. O trauma ainda estava lá, como uma ferida que tinha fechado por cima, mas ainda doía por dentro. Em conversas com amigas, algumas diziam: Clara, você foi muito corajosa. Outras falavam: Se fosse eu, já tinha largado ele faz tempo. E no fundo eu entendia todas. Não julgo quem vai embora. Não julgo quem fica. Cada amor carrega suas próprias guerras. Às vezes eu me pegava pensando em tudo o que vivi nesses anos. Quantas vezes eu escondi as lágrimas dos meus filhos? Quantas vezes sorri para não preocupar minha mãe? Quantas vezes fui dormir abraçada apenas com a minha solidão? Tudo isso me moldou. Me endureceu de um jeito que nem eu percebia. Teve uma noite, poucos meses depois do episódio da casa mortuária, que Eduardo me surpreendeu de novo. Depois de colocarmos as crianças na cama, ele me chamou para conversar. Sentei na sala, o coração já apertado. Ele respirou fundo e começou: Clara, eu sei que eu fiz você sofrer. Sei que você carregou o peso da minha vergonha durante muito tempo. Eu olhei para ele sem dizer nada, só escutando. Eu queria te pedir desculpa, mas também queria te agradecer. Porque se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Eu teria me perdido de vez. Minhas lágrimas desceram silenciosas. Não precisava de mais nada. Aquelas palavras eram o que eu esperava ouvir há tantos anos. Abracei ele com força. E pela primeira vez em muito tempo, senti que podia soltar a armadura que eu tinha criado em volta do meu coração. Os meses viraram anos. E mesmo que as marcas do passado nunca tenham desaparecido por completo, hoje nós somos mais fortes. Hoje o Eduardo é sóbrio. Hoje ele é um pai presente, um marido atento. Hoje ele sabe valorizar a vida que construímos juntos. E acima de tudo, eu também aprendi a me valorizar. Porque por muito tempo eu acreditei que amar era apenas suportar. Mas hoje eu sei. Amar de verdade também é saber até onde a gente pode ir sem se perder de nós mesmos. Não foi justo o que eu vivi. Não foi fácil. Não foi bonito. Mas foi real. Foi verdadeiro. E de alguma forma estranha, necessária. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, se eu não tivesse arquitetado aquele plano maluco, talvez hoje eu não tivesse minha família unida. Talvez hoje eu nem estivesse aqui contando essa história. Muitas vezes a gente espera que as mudanças caiam do céu, que o amor sozinho seja suficiente para curar todas as feridas. Mas a verdade é que às vezes é preciso agir. É preciso coragem para fazer o impensável. Coragem para enfrentar a dor, o medo, a culpa. Coragem para tentar salvar quem a gente ama, mesmo que doa em nós também. E se você está ouvindo minha história agora e está vivendo algo parecido, eu só posso te dizer: escuta teu coração. Mas nunca esquece de cuidar de você também, porque o amor verdadeiro começa dentro da gente. E não importa o que os outros digam. Só você sabe até onde aguenta. Só você conhece as promessas que fez no fundo da alma. Eu fiz uma promessa naquela noite solitária. Eu vou encontrar uma solução. E contra tudo e contra todos eu encontrei. Mesmo que para isso, eu tenha tido que assustar a morte para trazer de volta o amor da minha vida. Hoje, quando eu sento na varanda da nossa casa e vejo o Eduardo brincando no quintal, com os nossos filhos, eu me pego pensando: e se eu não tivesse feito o que fiz, será que ele teria mudado? Será que ainda estaríamos juntos? Será que ele estaria vivo? A vida é feita dessas encruzilhadas silenciosas. Momentos em que a gente precisa tomar decisões que nem sempre parecem certas, mas que no fundo são a única escolha que o amor verdadeiro permite. Eu não sou uma heroína. Eu não sou uma mártir. Eu sou apenas uma mulher comum, cansada, desesperada, que amava demais para simplesmente cruzar os braços e ver tudo desmoronar. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa história toda, é que o amor não é só sentimento bonito. Amar é muitas vezes suportar, agir e lutar quando todo o resto já desistiu. Não foi fácil esconder do Eduardo que tudo aquilo tinha sido planejado. Até hoje, às vezes, quando ele comenta aquela noite, dizendo que foi um milagre de Deus, eu apenas sorrio e fico quieta. Talvez de alguma forma tenha sido mesmo. Talvez Deus tenha usado a minha coragem, o meu desespero e o meu amor para operar aquele milagre. Ou talvez tenha sido só a vida,
colocando nas minhas mãos a responsabilidade de salvar quem eu amava. De um jeito nada convencional, é verdade, mas que funcionou. Se você já amou alguém a ponto de sentir dor física, você vai me entender. Se você já lutou contra o cansaço, contra o orgulho, contra o medo, você vai se ver nessa história. E se hoje você está aí, lendo ou ouvindo meu relato, tentando decidir entre ficar ou ir embora, entre lutar ou desistir, eu só quero te dizer: não existe escolha fácil. Não existe resposta certa para todo mundo. Existe aquilo que seu coração grita na calada da noite quando ninguém está vendo. E seja qual for o caminho que você escolher, que seja feito por amor. Por amor a quem você é. Por amor à vida que você merece viver. Algumas noites ainda acordo assustada, pensando naquela madrugada. Às vezes ainda ouço o eco dos gritos do Eduardo, pedindo para sair dali. Sinto uma pontada no peito, uma mistura de culpa e orgulho. Mas quando olho para ele hoje, sóbrio, presente e sorridente. Quando vejo o brilho nos olhos das nossas crianças, quando percebo a paz que voltou a morar dentro da nossa casa, eu sei que valeu a pena. Porque salvar o amor, às vezes, é ter coragem de assustar para acordar. É ter coragem de agir quando o silêncio já estava matando. E se algum dia ele descobrir a verdade? Se algum dia ele souber que eu o deixei numa casa mortuária para salvá-lo dele mesmo? Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que no fundo ele vai entender. Porque amor de verdade não se mede só pelos dias bons. Amor de verdade é quem fica, quem luta, quem inventa 1000 jeitos de salvar quando todo o resto já se perdeu. Eu sou Clara, e essa é a história de como eu perdi o medo e reencontrei o amor da minha vida. Agora eu te pergunto, o que você faria para salvar quem você ama? Você teria coragem de ir até onde ninguém imagina? Você já lutou por alguém quando todos diziam para desistir? Conta pra mim nos comentários. Quero muito saber a sua história também, porque aqui a gente se entende. Sabe, ouvindo essa história da Clara, dá pra sentir na pele o quanto o amor pode ser intenso, confuso, sofrido e, ao mesmo tempo, cheio de esperança. A gente cresce ouvindo que amar é aceitar, perdoar, esperar, mas ninguém conta que às vezes amar também é se arriscar, se posicionar e até fazer o impensável. O que Clara fez não foi fácil, não foi comum, mas foi o que o coração dela mandou. E é aí que mora o ponto mais importante dessa história. Só quem vive a dor sabe o quanto está lutando para continuar em pé. Então, se você está passando por algo parecido, não se culpe por tentar, não se envergonhe por lutar. E acima de tudo, não esqueça de si mesmo nessa caminhada. Porque amor de verdade não é só sobre salvar o outro, é sobre não se perder no meio do caminho. Você merece ser amado com leveza, com verdade, com reciprocidade. E às vezes, a coragem de dar um passo difícil é o que vai acender a luz num lugar que já parecia apagado há muito tempo. Você não tá sozinho. Tem muita gente como a Clara, que sofre calada, mas continua lutando. E acredite, mesmo nos dias mais escuros, a sua força vale mais do que você imagina. Cuide de quem você ama, mas principalmente, cuide